conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, do PSDB, é o nosso entrevistado do dia. Prefeito, primeiro eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Ana. Eu que agradeço a todos os presentes envolvidos aqui no RCN Notícias. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aqui com a população. Prefeito, completados 100 dias de governo, qual é a sua avaliação desses 100 dias? Foram 100 dias de muito trabalho, onde a gente tentou fazer um levantamento em todos os pilares aí que sustentam a gestão pública. A gente nos envolvemos muito com o servidor público, nos envolvemos com os contratos públicos, porque são eles que dão o alicerce principal da gestão. E fizemos todo um levantamento na busca, né, de cada vez melhorar todas essas estruturas. E agora estamos chegando próximo ao findar do primeiro quadrimestre, né, onde a gente pretende fazer uma prestação de contas para toda a população. Qual foi o maior desafio nesses 100 dias de governo? Não há dúvida que o maior desafio é a gente que chega querendo fazer, querendo se colocar num trabalho sério. O maior desafio é a gente começar a mostrar à população que eles podem confiar no nosso trabalho e que o nosso trabalho tem um começo, um meio e um fim, e que a gente realmente pretende, com muita seriedade, fazer uma gestão da nossa cidade muito séria, uma gestão comprometida, uma gestão sem diminuindo, exaurindo qualquer ponta de corrupção, para que a gente consiga ter os recursos, não só para cuidar da máquina pública, dos serviços públicos, do servidor público, mas principalmente da nossa cidade e dos munícipes. O que de concreto já foi feito nesses 100 dias de governo? A gente teve como meta a gente otimizar e melhorar todos os nossos índices de custo, principalmente na folha de pagamento. Nós estávamos com a folha de pagamento comprometendo todos os avanços de recursos. A gente chegou com um comprometimento de quase 54% da folha, que ultrapassa aí os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então nós precisávamos tentar entender aonde estavam todos esses gastos. E a gente realmente teve aquele primeiro momento das demissões, 1.881 servidores naquele momento comissionados. Tivemos momentos de rever as insalubridades. Tinham insalubridades, por exemplo, que estavam sendo pagas ainda pelo Covid-19. Tivemos que rever horas extras. Tinham horas extras que faziam parte do salário. A pessoa nem trabalhava, talvez já ganhava um número fixo todo mês, 80 horas extras, todo mundo 80 horas extras. Então a gente teve que fazer todo um levantamento com muita seriedade e responsabilidade, porque a gente precisava chegar agora no final de abril com o índice de comprometimento da folha em níveis abaixo de 51,3, para que a gente consiga ter toda a seriedade e credibilidade e avançar nos avanços do servidor público, pois a gente precisa entregar ao servidor público os dissídios anuais, nós precisamos entregar aos professores toda essa meta que nós temos do piso salarial. Nós precisamos estar pensando na jornada de 6 horas, estar pensando no plano de cargos e carreiras de salários. Então, tudo isso, havia-se a necessidade da gente ter esse reentendimento da folha de pagamento. E, claro, nós não poderíamos só pensar nisso. Como vocês sabem, alguns contratos nossos estavam sem saldo. A gente teve aí um impacto grande na limpeza de áreas verdes, na limpeza predial, então onde a gente precisava ter o controle, refazer esses contratos. Precisávamos retomar licitações que estavam paradas, como aí vocês já estão vendo, os ônibus coletivos, onde todo o transporte público agora renovado com mais 12 ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, mas o principal, aumentando ainda mais as rotas, os horários para servir a população. Tivemos que adentrar no transporte rural escolar, que tinham linhas que estavam totalmente defasadas, outras mais curtas, não atendendo aquela criança que está mais distante. Então fizemos essa retomada e assim a gente foi avançando e estamos avançando. É isso que a gente precisa que agora a população
comece a entender, todo início de gestão tem essas turbulências, mas com muita seriedade a gente vai tendo o domínio da cidade e podendo entregar o serviço à população. Colocar a casa em ordem, se faz necessário todo esse levantamento. Só que, por outro lado, para os servidores, né, isso acaba mexendo com eles, porque foi na questão das gratificações, essa questão também das faltas abonadas, algo que também gerou muita polêmica, essa questão do próprio reajuste salarial. Isso, essas medidas que são necessárias, não fez com que o senhor tornasse não tão popular junto aos servidores públicos nesse início de gestão? Não há dúvida, claro que são direitos que eles já vinham tendo, né? E a gente procurou ter esse cuidado. Em relação às faltas abonadas, os servidores públicos já podem ficar tranquilos, todos eles têm o direito de ter essas faltas abonadas. Nós buscamos também realinhar e uniformizar o Vale Alimentação, que eram vários valores a todas as classes, né? A gente procurou, então, pegar o maior valor e equalizar a todos, pois o custo de supermercado de um é igual ao de outro, né? E assim a gente vem buscando dar a justiça, né? E eu acho que por mais que eles tenham entendido que a gente estava ali de uma forma mais dura naquele momento, era na busca de um controle para depois devolver todos os direitos. E hoje eles já veem que a gente já está atingindo os objetivos, a gente vem de forma diária, quase que diária, também demonstrando os nossos avanços, para que eles também possam estar enxergando que a gente está na mesma busca. E hoje acredito que tanto falta abonada, vale alimentação, as horas extras, todas essas situações linkadas ao servidor, eles já vêm percebendo, eles já vêm vendo que a gente já está entrando em condições de retomar, e a gente já está retomando desde o começo com muita segurança, e assim a gente vai avançando. Tenho certeza que o servidor público vai andar com a gente, porque ele vem percebendo a seriedade e o compromisso. O reajuste, quando que vai ser definido, prefeito? O reajuste do professor, a gente já vai ser o primeiro, pois ele já era para ser dado a partir de janeiro. Nós fizemos um compromisso com a classe, que a gente precisava atingir o índice da folha e que a gente iria entregar agora em maio, com todo o retroativo de janeiro, fevereiro, março e abril. Mas vai ser possível cumprir o que eles estão pedindo? O percentual? Sem dúvida. Nós vamos fazer o cumprimento do piso salarial do professor e o reajuste do dissídio, pois a gente vem fazendo as contas diariamente, desde que iniciou mais ou menos o mês de abril, a gente já vem vendo que a gente está conseguindo cumprir e que nós vamos apresentar um índice abaixo de 51,3. Então, daí faremos tanto o piso salarial do professor, tanto o reajuste do professor e também o reajuste de todos os demais servidores, que é feito o cálculo agora em maio. Nesses 100 dias, a gente tem visto muita comparação com a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro. Como que o senhor tem visto essa comparação? Isso é muito normal, né? O prefeito Ângelo Guerreiro fez uma gestão muito boa. Eu procurei também a gente dar toda essa continuidade. Então, além de toda essa forma dura que eu precisei fazer nesse momento para a gente obter os melhores resultados, principalmente no índice da folha, eu tive a preocupação de ir nas obras públicas, em todas as nossas licitações, em todas as obras do município, aonde está ocorrendo as obras de macrodrenagem, de microdrenagem, as pavimentações asfálticas. Nós avançamos já muito. A gente já fez, por exemplo, todo um recapeamento do bairro Jupiá. Então, já fizemos 100% do bairro Jupiá recapeado. Fizemos a rotatória ali em frente à Universidade AEMS, uma rotatória muito importante, onde ali tinha um trânsito muito perigoso, entroncamento de 3 avenidas, né? Avenida Júlio Xavier, Avenida João Thomas, Avenida Baldomero Leituga. A gente já vem avançando em toda uma pavimentação asfáltica com macrodrenagem, lá no Jardim Violeta, na Chácara Eldorado. Então, a população vem percebendo que nós não paramos todas essas obras. Já iniciamos as obras no Vila Alegre, que é fundamental, onde a gente ali, além daquele bairro ser um dos bairros mais atingidos, nós temos agora a nossa festa de exposição, e a gente sabe que bem no período da exposição chove, é um atropelo, então a gente já vai antecipadamente melhorar toda aquela região. E assim a gente vem fazendo todas essas obras acontecerem. E claro, levantamento das escolas, levantamento dos postos, pois o nosso contrato de manutenção predial provavelmente vai ser aí um dos últimos que nós vamos finalizar, para que a gente possamos entrar nas escolas e fazer todo um compromisso que a gente fez de campanha, que é a climatização de todas as salas de aula e também a reforma que se faz necessária em alguns prédios públicos. Eu acredito que passado esse período assim mais complexo nesse início, a situação começa a melhorar?
Vai ser a olhos vistos, a população vem percebendo o quanto eu venho me dedicando. Não sou eu sozinho, é um grupo, né, de gestores junto comigo, todo o secretariado, diretores, os servidores públicos num todo. A gente vem ali dia a dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem horário para acabar. E assim, esse esforço vai sendo refletido em trabalho e a população vem percebendo isso. Falando em saúde, como que o senhor tem visto? O que já foi feito na saúde e o que a população pode esperar de melhorias nesse setor? A saúde é um grande gargalo, principalmente pelo fato de eu ser médico. A gente, de forma emergencial e sem um tempo de planejamento, a gente resolveu agir na demanda das filas. Então, a gente fez aí um pacote para que a gente conseguisse reduzir as filas em exames esses como ressonância magnética, tomografia, colonoscopia e algumas consultas especializadas que nós não tínhamos aqui na nossa cidade, que às vezes é difícil de ter aqui na nossa cidade por causa de algumas especialidades. Então a gente avançou muito na telemedicina. Então a gente reduziu, a proposta era nesses 120 dias reduzir quase que tudo em 50% da demanda. Estamos próximo desse índice, então tenho certeza que a gente vai conseguir reduzir e ajudar bastante a população. E claro, os contratos permanentes a gente vai se findar, principalmente na telemedicina e no que a gente chama de credenciamento. O credenciamento vai ser a principal ferramenta que Três Lagoas vai ter, que vai ser você hoje, nos médicos aqui da nossa cidade, que atende particular e convênios, eles vão se credenciar também pelo SUS e nós, da prefeitura, vamos pagar a consulta, os exames, conforme os convênios e planos de saúde pagos, de acordo com uma licitação. Então, o nosso público do SUS, os usuários do SUS, vão ter esse acesso a todos os serviços aqui no nosso município. Medicamentos, nós temos 2 colunas de pactuados e não pactuados. E dentre esses não pactuados, nós temos também os de alto custo. Então, a gente precisa ter esse entendimento que houve uma demanda muito grande dos não pactuados e do alto custo. Isso é uma evolução, isso é uma tendência, né? A medicina, ela não para, ela se renova e a gente não pode ficar preso, alicerçado a apenas os medicamentos pactuados, que às vezes são medicamentos mais antigos, são medicamentos que não são tão mais utilizados pelos médicos mais modernos, e nós estamos aí fazendo um grande avanço buscando a compra de todos esses medicamentos. Nova UPA, já foi aberta a licitação, né? Mais uma unidade 24 horas, como que está esse projeto? Não há dúvida, é fundamental a gente agir na emergência. É na emergência médica que todo mundo fica aflito, que todo mundo precisa, todo mundo fica angustiado. E a UPA, ela tem uma tendência organizacional para atender até no máximo 150 mil pessoas. Nosso município está atingindo esses 150 mil pessoas. A nossa UPA, ela fica lá no bairro São Carlos, um pouco distante. Então, realmente, nós, nos últimos anos, estamos sofrendo com esse serviço de emergência. Por logística, por, às vezes, superlotação. Então, nós precisávamos realmente pensarmos numa segunda unidade de 24 horas. E daí nós pensamos na região do Vila Nova, por ser um contraponto de localização, e a gente já licitou, é uma nova versão da saúde pública, é um posto de saúde porte 4, mas ele vai rodar 24 horas e vai fazer o mesmo serviço de emergência que a nossa UPA. O senhor tem trabalhado em parceria com os hospitais, o que se pode esperar da gestão com os hospitais de Três Lagoas? Não há dúvida, nós temos o nosso hospital regional, um hospital do governo do estado, administrado por um Instituto Aqua. Esse hospital, ele vai cada vez mais se modernizar no que a gente chama de serviços mais especializados. São os serviços de grande porte, de grande tecnologia, porque ele precisa não só atender Três Lagoas, mas toda uma macro-região. Então, ali vai se avançar muito a parte de neurocirurgia, a parte de cardiologia, dessas especialidades que necessitam de muita tecnologia. Em contrapartida, nós temos o nosso Hospital Auxiliadora, que é uma das Santa Casas mais bem posicionadas no estado, com grandes investimentos. Hoje, o nosso Hospital Auxiliadora, a gente tem orgulho de todo o atendimento que lá tem. Há 20 anos atrás, a gente não queria ser atendido lá. Hoje, a gente tem aí uma condição médica, uma condição de hotelaria e de serviços ali dentro que realmente nos conforta. E nós precisamos cada vez mais estar alinhados, pois ajudando
o hospital, é que ele vai conseguir nos ajudar. E tenho certeza que agora a gente vai fazer uma contratualização justa, mas que permita o hospital se desenvolver, que permita o hospital se reinvestir para cada vez mais oferecer mais tecnologia e melhores tratamentos à nossa população. Como está o relacionamento com a Câmara Municipal? Um relacionamento muito responsável, um relacionamento harmonioso, onde a gente permite que cada vereador tenha suas independências em cada projeto. A gente não precisa de unanimidade de pensamento em cada projeto de lei. A gente pode ter aí o aceite que em determinados assuntos um vereador se posicione diferente. O importante é que a gente apresente projetos que a maioria dos vereadores consigam avançar, permitindo com que o executivo continue avançando. E a gente, de forma correta, a gente vem se aproximando de todos eles para que a gente tenha ali um bom relacionamento com os 15 vereadores. Nós temos o presidente da Câmara, o vereador Tonhão, o nosso líder na Câmara, Sargento Rodrigues, onde nós três juntos, a gente vem conversando com todos e tentando ajudá-los, tentando também atingir o objetivo de cada um nos seus nichos, né, que cada um pretende atuar mais, para que a gente possa também ajudá-los e que com isso quem vai ganhar é a população treslagoense. O senhor está satisfeito com o secretariado ou a gente pode esperar mudança nos próximos meses? Não, o secretariado a gente tem uma situação de continuidade em alguns setores, outros são secretários novos. A gente permitiu todo esse entendimento, a gente vem fazendo uma reavaliação. Eu vou finalizar toda uma reavaliação de todos eles vão me apresentar, que foi uma solicitação que a gente fez, para que a gente tente entender como eles se sentiram, como eles praticaram o exercício desses 4 meses, para a gente até mesmo mostrar para eles aonde pode aumentar, aonde pode eles cada vez mais se sentirem mais estimulados nessa gestão, para que a gente consiga avançar mais. Ainda não tem nenhum posicionamento sobre manter o secretariado ou não, mas a ideia é que a gente consiga fazer uma boa gestão juntos. O senhor deu um prazo de 6 meses para avaliar cada secretário. Passando 6 meses, podemos ter mudanças? Claro, a gente fez esse prazo, um prazo onde a gente precisava ter, até mesmo porque às vezes a pessoa ela pode estar indo para o caminho errado, não um caminho que ele não consiga ter tanta produção. A gente precisa freá-lo, mostrar o novo caminho, e essa é a ideia de uma boa gestão. Então precisa ter esse tempo de avaliação para que a gente consiga conduzir melhor. O senhor vai apresentar agora todo um balanço, tem um pacote de obras previstos ou é mais um balanço? O que o senhor está prevendo aí para os próximos dias? Não, nós temos aí toda uma estruturação onde a gente precisa apresentar para a população o que nós fizemos, porque, na verdade, a gente agora vai em busca de uma credibilidade e a gente precisa mostrar alguns resultados. Então, a gente precisa fazer essa prestação de contas do que nós nos propomos lá no início do mandato. Então, a população vai entender que o que foi proposto, nós iniciamos os alicerces, para que a gente consiga aí construir em cima desses alicerces. Então, a gente evoluiu naquele último quesito na Câmara Municipal, no quesito da lei de anticorrupção, onde a gente valorizou, evoluiu, aumentou o nosso controle interno. A gente, na parte de relacionamento com as entidades, então, Lar dos Idosos, com a PAI, a gente foi em busca de todas essas entidades para que a gente conseguisse realmente entender a dor, entender como a gente poderia aumentar. Estamos aí já prestes a fechar um entendimento de cada um para que a gente consiga evoluir. Estamos evoluindo muito na parte dos eventos que aqui na nossa cidade tem. Então, temos agora a PTL, que é o nosso Festival de Pesca. Já estamos nos programando para o aniversário da cidade, que vai ser uma linda festa, com vários shows, todos os dias gratuitos para a população. Então, isso é muito importante, porque a gente dá para a população bem no aniversário da cidade. Isso é muito marcante. É uma festa muito tradicional. A gente vem cuidando da festa do folclore. Então, a gente vai buscar cuidar dessas principais festas para que a gente tenha o cuidado financeiro e não se perda com eventos menores. E assim a gente vem avançando. Eu tive o cuidado desde o início da gestão de não mudar muito a equipe de serviços de macrodrenagem, de microdrenagem, de pavimentação asfáltica, para que não tivesse nenhum contratempo. E a gente percebeu que ela tocou direto, a gente não teve nenhuma parada. Teve uma parada mais substancial no Vila Alegre, mas já retomamos. Então, todas as obras de macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação estão ocorrendo. Temos nosso parque linear ali na Rosário Congro, que está
muito rápido, A cidade ainda está um canteiro de obras. Exato, e não, nada parando. Então isso é muito importante, a população vem enxergando isso, os nossos contratos de poda de árvores, de todas as áreas verdes, de roçada, a gente já avançou muito, então a gente já tem um domínio de todos esses pontos que a gente precisa. E claro, aqui eu não posso perder a oportunidade de falar para todos os donos de terrenos que a gente estamos agora fazendo a nossa parte, estamos retomando todo o cuidado com as áreas verdes. Então eu peço para que os donos de terrenos se programem. A ideia do município não é multar ninguém, mas a ideia do município é manter um município em ordem, limpo, né? Protegido da dengue. Existe a possibilidade de uma parceria, me parece que tem algo sendo estudado nesse sentido, a prefeitura fazer a limpeza e depois cobrar os proprietários? Como que está essa questão? Sim, a gente estamos fazendo um grande estudo técnico para que a gente consiga realmente fazer um avanço muito grande no contrato das áreas verdes, para que a gente possa ter a oportunidade do terreno de alguém que esteja sujo, a gente fazer a notificação, a limpeza e colocar todas as despesas para o proprietário. É claro que tudo isso a gente vai ter um valor aumentado, porque a população não pode pagar por isso, né? Mas realmente vai ser ressarcido tendo um valor um pouco aumentado. Então, a gente espera que todo proprietário de terreno faça a sua parte, mas nós vamos estar preparados para aquele terreno sujo que aparecer, para que a gente consiga realmente manter a cidade em ordem. Uma outra situação crítica que as pessoas têm cobrado muito também é em relação ao número de moradores em situação de ruas. Como que a prefeitura tem lidado com essa situação? Olha, hoje pela manhã eu já vou ter uma reunião com o nosso comandante da Polícia Militar. O assunto é esse, juntamente com a nossa secretária de Assistência Social, a Vera Helena. Esse assunto realmente é um assunto que está nos importunando muito, pois há um aumento e a gente observa que esse aumento não é do mendigo, não é do miserável e não é também do violento. Ele é principalmente norteado pelo viciado. Então a gente precisa fazer essa abordagem, uma abordagem séria, corretiva, mas entender que ali existe um vício, infelizmente o vício da droga, e a gente precisa fazer a abordagem nesse sentido. Pois a pessoa normalmente até tem um lar, até tem um parentesco com alguém, uma casa, alguma coisa, mas eles procuram sair e ficar a noite inteira usando droga, porque é o único jeito que eles conseguem fazer o vício deles. Então a gente precisa ter essa abordagem, é uma abordagem que precisa ter o tratamento em paralelo, pois senão a gente não vai conseguir fazer a manutenção de todas essas pessoas. Você já tem uma solução para isso? A solução é a gente colocar e fazer um tratamento, principalmente a nível do CAPS, álcool e droga, para que a gente consiga ter essa abordagem. Tem que ter o uso medicamentoso, a gente precisa, através da assistência social, localizar essas famílias, fazer com que essas famílias nos ajudem as pessoas a fazer o tratamento medicamentoso. Mas tem previsão de construção de um CAPS para esse tipo de tratamento? Porque hoje não tem em Três Lagoas, né, que faz esse tipo de tratamento. Nós temos o CAPS 2 e o CAPS álcool e droga. E esses dois juntos vão conseguir fazer uma ampliação. É claro que às vezes a gente tem o UPA, que às vezes faz só a parte emergencial de 1, 2, 3 dias de internação. Agora, nós não temos o hospital que possa fazer internação. E daí, na internação, às vezes a gente tem que fazer a realocação em Paranaíba ou em Campo Grande. Nós não temos uma condição ainda de ter essa construção desse hospital. A gente precisa ampliar os nossos convênios para que a gente consiga fazer as transferências quando se fizer necessário. A construção da clínica escola vai ser uma realidade? Tem previsão dessa clínica escola para os autistas ser construída naquela área que foi destinada, que foi adquirida indo para o balneário ou não? Acredito que não. Eu acredito que hoje o meu conhecimento já se ampliou bastante nesse assunto. E nós precisamos ter um local onde a gente consiga realmente oferecer as terapias para as crianças, né? As terapias de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, psicologia, de diagnóstico precoce. Então, toda essa abordagem para os transtornos neurológicos. Esse local pode ser ali na nossa clínica da criança, nós vamos ter atrás da clínica da criança o CAPS infanto-juvenil. Então ali a gente consegue fazer toda essa abordagem e oferecer todas essas terapias. Acontece que essas crianças, já tendo essas terapias, elas de forma regular, elas vão cada vez mais se sentir melhores. A gente cada vez mais as aproxima da normalidade para poder ter uma inclusão mais perfeita possível na nossa sociedade.
E o grande problema a ser alcançado é a gente fazer a continuidade desse tratamento, que é a inclusão. E essa inclusão precisa de ambientes, é onde a gente usou muito esse termo, clínica e escola, mas a gente precisa de ambientes terapêuticos que essas crianças que vão crescendo, vão se tornando adolescentes, adultos, a gente possa ali ter terapias de ambientalização. Essas terapias de ambientalização desde você provocar práticas simples de se vestir, de mostrar para como aquele jovem, como aquele adolescente consegue se vestir sozinho, também como cozinhar, como ligar um micro-ondas, como pegar alguma coisa na geladeira. Então você produzir essas práticas de ambientalização diária e daí sim você avança na socialização. Então nós precisamos de construir um espaço como esse, que é o espaço que eu conheci em São Paulo. Talvez não seria uma clínica escola, pois a clínica ficaria no setor da clínica da criança, por exemplo, e a gente construiria um espaço desse de ambientalização diária, que é muito importante. Eu penso que todo esse espaço pode ser construído ali na Praça do JK, nós temos espaço para isso, então a gente está iniciando um projeto de estudo para que a gente consiga fazer toda uma estruturação. E claro, lá nessa área do balneário, é uma área grande que a gente tem aí da prefeitura, nós precisamos talvez dar um direcionamento, não tem nada ainda concluído, a gente até recebe ideias da população, você também pode nos estimular aí aquela arena para rodeio não vai acontecer lá então? Acredito que não, acho que ali seria mal projetado, uma arena para rodeio, pois ali tem vários condomínios residenciais, é uma área muito bonita, né, com visão para o nosso lago ali do Rio Sucuriú, do Rio Paraná. Então a gente poderia ali talvez fazer um grande parque, como por exemplo em São Paulo nós temos o Parque Ibirapuera, onde nesse parque a gente pode ter locais de entretenimento, né, de atividade física. Acho que talvez seria mais bacana e um investimento muito, muito menor, né? Hoje a arena, naquele momento, estava orçado próximo de 80 milhões de reais. Realmente a gente ia canalizar um valor que nesse momento, para as condições que nós temos e o quanto de coisas nós precisamos investir, ficaria um pouquinho fora das prioridades. Distrito Industrial, o que está previsto para o Distrito Industrial, para as indústrias, prefeito? Olha, de forma muito rápida, a gente está organizando no Distrito Industrial 1 todas as matrículas que ali estão se arrastando há mais de 40 anos. Muitos ali não tinham a matrícula de propriedade, então a gente está avançando muito. Praticamente nesse semestre nós vamos conseguir regularizar todas essas áreas fundiárias ali para que cada proprietário consiga ter as suas matrículas. E é muito difícil um empresário fazer os seus investimentos, fazer os seus financiamentos, não tendo essa matrícula do imóvel. Então foi um reconhecimento que a gente está avançando muito, já tivemos umas 3, 4 reuniões e isso deve ser entregue ainda esse semestre. Estamos aí organizando todo um assunto da possibilidade do Distrito Industrial a gente mudar a lei e poder proporcionar também espaços para serviços, pois a gente vê que vem um pouco linkado, né, a parte industrial com a parte de serviço, também gerando empregos, e a gente organiza e planeja um pouco mais a nossa cidade, deixando todos essa indústria, esses serviços próximos. Com isso a gente também de forma planejada otimiza mais aquele espaço, pois nós temos ainda muitas áreas ali para poder fazer essas sessões de doação, e o objetivo vai ser esse como meta principal, é sempre trazer indústria. A gente vem conversando diariamente com várias indústrias que querem vir para nossa cidade. Tem empresários interessados ainda em investir em Três Lagoas? Exatamente, e os empresários estão percebendo a nossa vontade. A gente não vem fechando as portas de forma alguma, a gente até quer que eles venham, para que isso até nos estimule a cada vez mais cuidarmos da outra parte que vem junto, que é o social, que é a construção de escolas, construção de postos de saúde. A gente não pode ter medo desses investimentos virem por causa dos outros investimentos que precisam ser feitos na cidade. É um controle que nós temos que ter de um crescimento orgânico acelerado ao mesmo tempo, né? Revisão do plano diretor. Quando vai acontecer essa revisão, prefeito? Olha, nós fizemos durante todos esses 4 meses essa revisão. Desde que nós pegamos a gestão, a gente entendeu que o plano diretor precisava melhorar do que estava proposto numa minuta inicial.
tinham muitos pontos que a gente já tinha um pré-conhecimento, que principalmente a sociedade dos investidores, dos empreendedores, queriam que mudasse. Então, nós reformulamos tudo isso, fizemos uma revisão. Nós já temos praticamente uma minuta pronta para a gente apresentar a todos esses empresários, mas também a toda a população translagoense. Estamos organizando uma sessão na Câmara para que a gente consiga apresentar a toda a sociedade. Nesse semestre ainda? Nesse semestre. Porque eu tenho compromisso de votar nesse semestre o plano diretor para que a gente não perca o nosso agora me esqueceu a palavra, Porto Seco. Nós não podemos perder o nosso Porto Seco. Eu tenho compromisso com a família que está doando a área e com a Receita Federal de estar fazendo toda a formalização do nosso plano diretor ainda esse semestre, para que a gente tenhamos o Porto Seco. Então, primeiro faz a revisão, aprova o novo plano diretor e depois a doação da área para a instalação do Porto Seco, para ir para a Receita, enfim. Exatamente. Nessa ordem, o compromisso é que a gente faça a votação de aprovação do plano diretor ainda esse semestre. O senhor está confiante para a instalação do Porto Seco dessa vez? Algo que se fala há 10 anos. Claro que não depende só do município, né? Do que depender da gente, eu estou muito confiante. Eu acredito que a gente vai conseguir ter todo esse avanço. Vai ser muito importante para Três Lagoas, toda essa área alfandegária. Isso vai nos ajudar a crescer muito, né, num todo. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Tem até empresas querendo que a gente monte um porto ali no Rio Paraná. Então, nós também estamos avançando também esse pensamento para que a gente consiga oferecer de toda essa logística que o nosso município tem, rodoviária, hidroviária, ferroviária, de toda essa localização estratégica, que a gente possa realmente abusar e vender tudo isso para o Brasil todo. Aí. O senhor tem acompanhado a questão da UFN3, desse processo? Tenho acompanhado, o UFN3 já está retomado o teu novo crescimento, toda a tua reforma interna, né? Já existe um campo de pessoas lá refazendo isso, então já é uma realidade. Então, acredito que gradativamente a gente vai percebendo o aumento das pessoas vinculadas à Petrobras, retomando toda essa reforma que se faz necessário para que a gente tenha a nossa UFN3 aí nos próximos anos. Três Lagoas está preparada para esse novo boom industrial? Está preparado. Eu acredito que todos nós, treslagoenses, queremos isso e nós vamos cuidar de tudo isso. Eu acho que a população pode ter essa confiança nessa área industrial, mas em toda uma área de controle do crescimento urbano. Então, a gente precisa fazer com que Três Lagoas continue crescendo e que cada vez se torne uma cidade mais referência aí no cenário nacional. E esse é o sentimento interno de todos, da nossa gestão. Eu, com muito cuidado, venho me preocupando com cada setor para que a gente consiga não ter nenhum problema e que a gente consiga avançar. Tenho certeza que vai dar certo. Na última sexta-feira foi criada uma comissão para fazer uma avaliação da possibilidade da redução da carga horária dos servidores. Como que está esse processo e o senhor mantém ainda essa ideia de reduzir a carga horária e como que vai ser o funcionamento do expediente? Isso é muito importante porque é uma tendência nacional, né, Ana? A gente reduzindo a carga horária do servidor e colocando ela de forma flexível. Então, ao invés da gente ter uma abertura do espaço público das 7 às 11 e depois da 1 às 5, nós vamos ter uma abertura das 6 às 18, com praticamente o mesmo número de funcionários devido à flexibilidade de entrada de uns e de outros. Isso não vai impactar na folha, que é a preocupação de vocês? Não vai impactar porque o que acontece? Hoje, se nós temos 10 funcionários, os 10 entram às 7 horas, os 10 saem às 11. Os 10 entram às 1, os 10 saem às 5. Com a flexibilidade, a gente vai fazer assim, 3 vão chegar às 6 da manhã, daí mais 2 chega às 7 da manhã, mais 2 chega às 8 da manhã, e com isso a gente aplica um regime de 6 horas, fica todo o período aberto. É claro que nos períodos vão ter um pouco menos de funcionário, mas nos horários principais, que é 6 da manhã às 7, que é quando o pai precisa levar o aluno na escola para depois ele ir trabalhar. O horário do almoço, que todo mundo deixa o seu trabalho e precisa fazer algum trabalho a nível de prefeitura, vai estar aberto. E depois das 5, entre 5 e 6 horas, que o pai sai do trabalho 5 horas, precisa de um prazo para chegar nas escolas para pegar seu filho. Então a gente abrange, então fica todo um entendimento das 6 às 18 aberto, e com isso a gente atende muito melhor a nossa população. Então, a redução
para 6 horas iria impactar muito na folha de pagamento. Mas a redução para 6 horas, com horário flexível, a gente consegue fazer quase que tudo isso com os mesmos servidores, e os servidores é que ganham também, pois eles que teriam uma jornada de 8 horas vão ter uma jornada de 6 horas, podendo cada vez mais ter o seu tempo para suas necessidades individuais, extra trabalho. Isso aconteceria para esse ano ainda ou não? Nós montamos a comissão, conforme é o nosso compromisso. A gente vai ter aí a publicação do nosso índice da folha. Após, nós vamos ter aí todo o impacto dos dissídios, da lei do professor, tudo. E após toda essa análise, nós vamos fazer o planejamento da aplicação das horas das 6 horas. E num último momento, que seria o plano de cargos, que é aí talvez a cereja do bolo, onde a gente premia o servidor público com um plano de cargos coerente, responsável, mas que seja o desejo de cada um deles. O que mudou na rotina do senhor assim que assumiu a gestão? Mudou muito. 100% voltado ao trabalho, 100% trabalhando e pensando na gestão pública. Me afastei da clínica, passo no final da sexta-feira, faço toda a contabilidade junto com os servidores lá na Clínica Fetos, venho cuidando, pacientes me ligam, a gente às vezes conversa, faz uma consultinha por telefone, mas eu encaminho para as médicas que lá estão na clínica, meu irmão me ajudando muito em toda essa parte de diagnóstico por imagem, né? Então mudou um pouco, mas estamos juntos com o mesmo propósito de firme aí fazer uma Três Lagoas cada dia melhor. Qual é o seu legado que o senhor pretende deixar enquanto prefeito? Não, legado, sou um treslagoense, nascido aqui, toda a minha família é daqui, né? Então que a gente consiga fazer um bom trabalho, que as pessoas me respeitem no final por um esforço que a gente realmente se propôs e que as pessoas tenham... As críticas te magoam? Te deixam chateados? Deixa, porque a gente não queria ouvi-las, mas a gente percebe elas como sendo construtivas. Então eu uso das críticas assim, aonde eu posso melhorar. E a ideia é essa, cada vez eu ter menos críticas, porque daí significa que eu estou cada vez fazendo mais. E a ideia é essa, eu vou fazer por todos, sou prefeito de todos os setores, sou prefeito de cada um treslagoense, né? Então que eu consiga realmente ajudar todo mundo. Já dá para pensar na reeleição? É claro que a gente, todo prefeito, né, tenta fazer um bom trabalho, e o reconhecimento desse bom trabalho é a reeleição. Então, isso a gente pensa normal, isso faz parte, né? Então, se a gente conseguir fazer um excelente trabalho de reconhecimento, a população vai nos credenciar. Tá certo. Eu quero agradecer ao prefeito Cassiano Maia por essa entrevista. A gente sabe que é só o início ainda, 120 dias, tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer. A gente deseja boa sorte para o senhor, porque o senhor fazendo uma boa gestão, quem ganha é a cidade. Acho que as pessoas precisam entender isso também. As pessoas precisam pensar no coletivo como um todo, né? Independente se gosta ou se não gosta, mas tem que torcer para dar certo, e é isso que a gente torce. Obrigada, viu? Olha, eu que agradeço. Eu queria parabenizar o RCN e a Ana Cristina, porque eu nunca vi uma entrevista, mais de 30 perguntas, né? Foi pinga-fogo mesmo. É uma profissional que realmente tem um conhecimento de toda a nossa cidade, então parabéns também, porque você conseguiu aí, de forma muito disciplinada, profissional, abordar todos os assuntos. Parabéns. Ainda bem que eu consegui responder todas, né? Mas é assim que nós temos que ser, e vamos juntos aí. Então, sempre de portas abertas, viu, prefeito? Eu tinha muitos assuntos pra gente abordar, mas como tem muito tempo ainda, 4 anos, viu, gente? A gente vai trazer o prefeito muitas vezes aqui, a gente deseja boa sorte mesmo, viu, Cassiano?